Já, Como é? já tô gravando já, Iago. Iago, bom dia. Estamos gravando já, Iago. Bom dia, Iago. Seja bem-vindo à turma de língua portuguesa dos terceiros anos. 2 professores para 1 aluno. Tá vendo, Iago? Sou um cara de sorte, Iago. Não, exatamente. 2 professores, um especialista na área da literatura e a outra especialista na área da linguística. Olha, imagina, isso é para poucos. Tá vendo, Iago? Mas, Iago, Iago, fala um diga, pouquinho de você, José. Iago. Iago, fala um pouquinho de você, para a gente conhecer você. Falar o quê? O que você quiser, mas fala um pouquinho quais são as suas expectativas, o que você faz, o que você gosta. Eu faço terceiro ano, né? E eu também faço aula de música na escola de música, eu estudo cravo. E cravo. Cravo, eu sei. E é isso. Agora eu também estou estudando japonês. Sabe o que é muito interessante? Porque eu acho que as pessoas estão tendo tanta presença do inglês na vida delas que eu acho que elas estão ficando meio burras, assim, com relação à língua própria. Elas não sabem muito, não estão sabendo muito falar português. Eu vejo muito anglicismo e uns bem horríveis, assim, que a pessoa não tá, ela não está dizendo nada na língua portuguesa. Ela está usando palavras em português. E no japonês, você não tem muito como ser influenciado pela língua, porque é uma língua tão diferente que você não consegue muito forçar a sintaxe, a morfologia, nem se fala do japonês no português, porque é uma língua muito diferente. E acho que traz uma consciência muito maior de como a nossa língua funciona. Porque a gente pode ter a ilusão de que no inglês que é uma língua parecida. Realmente, é uma língua relativamente parecida. Só que, por exemplo, eles têm várias coisas que a gente não tem. Eles não têm morfologia, praticamente. Então, qualquer coisa pode ser qualquer coisa. Se você botar uma palavra no lugar do verbo, ela vai ser um verbo. Mesmo que, de um ponto de vista da correção gramatical, não seja um verbo, mas se você botar no lugar do verbo, ela vai ser um verbo. Porque como não tem morfologia, você consegue conjugar. No português isso não funciona. E no japonês, então, aí é uma coisa totalmente diferente, assim, porque mas ela é tão diferente que acho que traz um pouco mais de consciência com relação à língua própria. Eu tenho achado isso bem divertido. E, enfim, eu gosto de ler e leio O que você está lendo, Thiago? O que você está lendo? Eu sempre leio uns 10 livros ao mesmo tempo. Agora eu tô tentando terminar todos que eu comecei ao longo do ano. Agora eu tô lendo Ada ou Ardor, que é do Nabokov. Se não me engano, foi o último livro que ele publicou em vida. Acho que depois ainda saiu um livro inacabado dele, mas em que ele terminou e publicou em vida foi o último livro. É um romance muito bonito, é gigante. Acho que por isso que eu comecei a ler já tem um tempinho, tô quase terminando. Aí eu também tô lendo, tenho que terminar de ler Memórias de Adriano, da Marguerite Yourcenar. E aí eu tô lendo uns mais famosinhos agora também, que é de literatura contemporânea, Pessoas Normais, da Sally Rooney. Esse é mais ou menos assim, mas ele é bem curtinho, fácil. Não, ele não é tão curtinho, mas ele é bem facinho de ler. E aí, por causa do filme, eu tô lendo Duna, mas tá meio arrastado essa leitura, não tô gostando muito, não. Do Alexandre Dumas? Não, Duna. A Duna, tá. E que autor brasileiro você gosta, Thiago? Que é autor brasileiro? Sim. Bom, no Brasil, eu gosto mais de poesia. Gosto muito de Hilda Hilst, de poesia contemporânea, não tão contemporânea. Tá. Tem aqueles classicões, assim, a Hilda Hilst. A Hilda Hilst não é tão classicona, assim, tá ficando. Carlos Drummond de Andrade. Aí tem de literatura mais contemporânea, tem o Carlito Azevedo, que é poeta.
Eu li pouca prosa brasileira, para falar a verdade. Eu gosto Pois mais de é, poesia mesmo. isso é bacana, bacana. Parabéns, viu, seus gostos aí. Muito legal, bacana. Duas coisinhas que eu queria comentar com você. Deixa eu queria dar uma saidinha. Duas que eu quero comentar com você. Primeiro, essa defesa que você faz do relaxamento, né, contra a nossa língua. Tá? Aí você diz que no japonês há um certo rigor, né, na estrutura da língua. Realmente, a língua japonesa ela tem de um tronco mais fixo, mais rígido. Acredito é melhor falar sobre essa questão do que eu. Mas a questão é que a nossa língua é uma língua analítica, então a nossa língua ela é muito receptiva. Já vem lá do tronco latino, essa ideia das contribuições. Então a gente termina tendo que aceitar, né, e até mesmo atualizar a língua. Por isso que esse viés da gente estar sempre falando, incorporando palavras novas, palavras de outras línguas. É bacana essa relação das línguas com outras línguas. Quando você tem uma língua muito japonesa, chinesa, que são línguas mais específicas, você tem um certo isolamento, tá? Então as línguas não dialogam entre elas. Por esse lado, tem o seu ponto bom, porque a língua mantém a sua estrutura, a sua cultura, mas tem esse fechamento, né? Porque as línguas também não conseguem conversar. E aí você vai para a França, você vê o português na França, você vai para a Espanha, você vê o francês na Espanha, você vai para a Itália, vê o espanhol no italiano, então assim a gente vai vivendo. É desafiador, porque às vezes também descaracteriza, né, a própria língua, tal falante, a gente fica meio perdido. Essa é uma questão séria. E aí outro ponto que você colocou, a questão das suas leituras. E aí eu já vou puxar um pouquinho para o meu lado a questão da literatura. Tá? A gente tem um patrimônio literário muito rico, muito rico. E aí, às vezes, eu gosto de conversar com um aluno, porque eles ficam bastante focados em leituras de estrangeirismos. Bacana, eu acho que a gente tem que ler tudo mesmo. Mas eu acho que a gente tem que fazer um resgate do nosso patrimônio. A gente precisa fazer no país uma incursão nos nossos autores. Porque se você observar, a gente tem mentes brilhantes na literatura, e né, os atuais são muito bons, muitos autores que você pode realmente beber nessas fontes, como você citou aí, Drummond, Ailda Rist, a Clarice, você tem nomes aí fabulosos, tá? Mas também você tem nomes históricos. Eu estava vendo um documentário sobre o Tomás Antônio Gonzaga, lá do Arcadismo, se você já viu esse autor. Eu adoro Tomás Antônio Gonzaga. Pois é. Aí você gosta de poesia? Pois é, você gosta de poesia, então você pega, vê, por exemplo, e ele era um jurista, né? Ele era um jurista, interessante que é isso, ele era um cara jurista, envolvido com a Inconfidência Mineira, e mesmo ele utilizando essa situação, ele desenvolveu todo um projeto poético em torno da Marília, né? Marília de Dirceu, tá? E aí é uma viagem no mundo, na história, na criatividade, e é bacana. São nomes que eu acho que a gente tem que retomar até mesmo para a gente valorizar mais o nosso patrimônio. Mas que bom, legal. Se você quiser falar alguma coisinha sobre a área dela aí, que é da linguística aí, bem bacana. Então, Iago, eu lembro que quando nós estávamos juntos, né, nós lemos A Hora da Estrela, não foi? Na sua turma? Foi, nós lemos Era da Estrela. Isso, maravilhosa. Lembra que nós fizemos também um projeto da apresentação no... Nossa, foi lindo, foi lindo, lindo, lindo. E nós também fizemos um projeto, mas não com a turma do Iago. Eu até chamei a turma dele, mas bem... Quer dizer, não foi da turma dele, foi uma das primeiras turmas do MI Informática. Nós fizemos Dançando Machado de Assis. Foi maravilhoso. Fizemos eu e o Fernando Grossi, porque ele dava aula na dança e eu dava aula no superior. E eu chamei a turminha do ensino médio, que eu não dava aula no ensino médio. Mas foi lindo, lindo, lindo. Os alunos eles criaram toda a parte da dança, toda a parte da interpretação. 2 ou 3 alunos do ensino médio participaram, mas o grosso mesmo, quem fez tudo foi a turma da lidança.
Foi lindo, 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 lindo. E eles apresentaram no e-festival. Ficou maravilhoso. Mas, Iago, nesse bimestre, até dos primeiros anos, nós fizemos 3 leituras. Nós fizemos a leitura de Persépolis, que vocês também leram, não foi? Sim, nós lemos também. Isso, nós lemos Persépolis. Aí, a turminha do primeiro ano, eu pedi para eles. O José perdeu a conexão. Porque eu vi que ele estava bem trancado, né, travado. Deixa eu dizer aqui para ele, ok. E aí, essa turminha do primeiro ano desse ano, nós fizemos a leitura do Pequeno Príncipe, de Persépolis, e agora no quarto bimestre, eles farão a leitura de A Moreninha. Você já leu? Do Tomás Antônio Gonzaga, não. Do Manuel... Antônio Manuel... Manuel, gente. Esqueci o nome do autor. Não, mas eu nunca li a Moreninha. É linda a Moreninha. Passa numa cidade muito linda do Rio de Janeiro, uma cidadezinha pequenininha. Gente, Paraty. Obrigada, minha filha. Paraty, minha filha está me lembrando aqui. E é bem interessante a parte assim romântica, do romance, né? E faz parte também dessa época do parnasianismo, né? E como ano que vem eu vou assumir, acho que os segundos anos, aí eu vou trabalhar mais com a literatura brasileira. E a internacional também, como nós fizemos agora com a Persépolis. Mas a gente observa que falta muito os alunos lerem, né? A gente sempre estudou isso, sempre trabalhou isso, mas a leitura, o resgate, que como o professor Josué falou, o resgate da literatura brasileira é preciso ser feito. Nós, professores, precisamos incentivá-los mais. Então, e assim, dizer que é valor do livro, até não, porque o valor do livro a gente consegue comprar nos sebos da vida, né? Por 12, 10 reais, até menos, dependendo do livro. A gente consegue fazer a compra. E na internet, hoje, a gente encontra todos os livros praticamente em PDF. Todos. A gente consegue ter acesso aos grandes nomes da literatura brasileira. Mas em relação à área da linguística, o que você pode me dizer? O que você sente falta para nós trabalharmos com relação à língua portuguesa? Eu não sei, você fez o PAS 3? Então, o PAS 3 é para ser em janeiro, né? Tá. Mas você fez o Enem, então, agora? Fiz. E o que você achou? Como é que vocês foram? O Enem não dá muito para comparar com o PAS, são 2 provas bem diferentes. O Enem praticamente não cobra questões mais conteudistas de literatura e de gramática e sintaxe. É quase toda interpretação de texto na parte de códigos e linguagens. Agora, e aí pensando mais no PAS, eu acho que seria mais legal focar nesse bimestre em gramática mesmo. Tá. Porque no PAS 2, o PAS 2 eu fiz, caiu literatura, até porque o PAS cobra algumas obras, mas eu acho que, aliás, o PAS é uma prova muito problemática, né? Mas, por mais que caia literatura, talvez que é bom que seja comentado a respeito das obras que estão no PAS, mas se for para focar em alguma coisa, seria mais legal focar em gramática, porque no PAS 2 caiu bastante gramática e coisas bem conteudistas mesmo, assim, saber o que é um conteúdo bem específico, que foi uma coisa que a gente não tinha visto, e que eu senti falta. Por exemplo, você então, consegue dar um exemplo? Eu não me lembro exatamente de que era a questão agora, mas era uma questão, se não me engano, era de análise sintática. E aí perguntava alguma coisa a respeito de alguma coisa lá na frase, e só por interpretando, você não ia saber, você tinha que saber mesmo o conteúdo. Por exemplo, eu penso que deve ter caído algo do tipo, na oração, Antônio chegou e estava feliz, porém, ao vê-lo, Maria ficou triste. Esse lo se refere a quem? A Maria ou ao fulano? E qual é a função sintática do lo, por exemplo? É algo assim? Coisas desse tipo. Tá. Beleza, isso é mole a gente trabalhar. Aí, no caso, quero dizer,
perguntas desse tipo, mas eu me lembro que foi uma pergunta bem mais difícil. Sim, sim. O PAS tende a ser mais difícil do que o Enem. Aí o que cai no PAS 3 eu não sei, assim, mas seria nessa linha que eu trabalharia. Tá bom, porque nós tínhamos pensado, né, Josué, a gente tinha pensado em alguma coisa de concordância nominal, verbal, mas eu pensei também que eu acho que é interessante um conteúdo que pode ajudá-los, tanto no PAS quanto nos próximos Enems, pressupostos e subentendidos. O que é uma coisa pressuposta, o que é um subentendido, que é diferente de conotação e denotação, muito diferente. E isso ajuda no entendimento de orações, de frases, e na própria interpretação textual. Então, isso a gente vai trabalhar, pressupostos e subentendidos. Isso já está na minha lista de atividades para pensar para vocês. Agora, a parte da gramática, eu vou ver se eu consigo trabalhar mais com a gramática aplicada ao texto. Porque o ruim dessas avaliações é que elas são tipo, pega uma frase dali e joga. E o aluno vê somente aquela frase, ele não vê o todo. Porque tem que entender o todo do texto, né? Mas, querendo ou não, é assim que eles fazem, né? Que a gente vê bem. Porque alguns professores trabalham muito com isso. Mas eu gosto de pegar um texto inteiro, colocar o texto, fazer o aluno ler e questionar. O ozinho que está ali se refere a qual antecedente? Ele é anafórico ou catafórico? Como é que esse pronome aparece ali? Então, essas relações são interessantes da gente aprender. Figuras também de sintaxe é importante a gente fazer agora. Eu não sei se vocês trabalharam em algum momento. Você lembra das figuras de sintaxe? Sim, a gente viu figuras de sintaxe no primeiro ano. Ah, tá. Acho que foi comigo, não foi? Não? Foi. Talvez. Eu dei aula no primeiro. Ou não sei. Não sei também. Eu dei aula no primeiro, eu dei uma turma de primeiro, tá certo. Inclusive foi para a minha turma, né? Exatamente, foi a sua turma que eu dei. Naquele ano a gente viu figuras de sintaxe, mas a gente viu figuras de sintaxe em algum momento. Tá. Beleza. Então eu vou focar mais nisso. E na parte de produção textual, que aí nós dois vamos trabalhar. Eu estava pensando em trabalhar com vocês primeiro a estrutura do parágrafo, tópico frasal, aquelas questões ali, e também tipos de parágrafos. Como iniciar um parágrafo, por exemplo, um parágrafo por interrogação, um parágrafo por citação, um parágrafo por narrativa, porque começa uma narração, mas não se trata de um texto narrativo. Você depois vai introduzir ali a dissertação e a argumentação. Você acha interessante a gente trabalhar também isso? Eu acho interessante trabalhar a produção textual de modo geral. Como exatamente, eu não sei. Pensando especificamente no PAS, tem a redação. Mas a redação, ela é bem diferente da do Enem, porque, na verdade, eles podem cobrar diversos tipos de texto. Já foi texto narrativo, por exemplo, já teve carta. Então, são gêneros textuais. Podem ser cobrados diferentes gêneros textuais. Este ano foi, no PAS 2, foi um texto dissertativo, normal. Mas já teve ano que foi uma carta, já teve ano que foi para você completar um texto do Saramago. Então, varia bastante. Então, pensando no PAS, eu acho que é bem complicado você fazer um conteúdo que vá lidar bem com ele. Apesar de que eu acho que isso que você está falando agora, acho que iria bem. Mas, de modo geral, eu sou a favor de trabalhar produção textual, mas aí eu acho que é a cargo de vocês pensar como que vai fazer isso. Na verdade, a gente vai pegar o PAS como norte, mas a gente tem outras competências a abordar com vocês. O legal dessa proposta da produção a partir do parágrafo, porque o parágrafo ele é uma unidade de sentido sintética, ou seja, o seu aluno consegue entender que um parágrafo tem início, meio e fim, ele consegue montar ali uma estrutura mínima
e levar para qualquer outro texto que ele vai trabalhar, na narração, na descrição, na dissertação. Ele sabendo desenvolver um parágrafo, então a ideia nossa, gente, que vocês tenham essa compreensão de uma unidade de texto, tá? A partir do parágrafo, mas sabendo que o PAS ele tem essa abertura, ele é uma prova mais dialógica, com vários momentos. Então, a gente pode não ter uma narração, mas geralmente no terceiro ano eles cobram um texto descritivo, dissertativo, argumentativo. Uhum. Eu só chamo atenção para o PAS na redação, Iago, porque o Enem trabalha sempre com uma proposta de solução para um problema. Isso. O PAS ele já tem outro encaminhamento, ele já trabalha com a ideia de uma visão de mundo do aluno, e aí, como você tem uma boa repertório de leitura, você vai nadar, com certeza, nas ideias do PAS. Outro fator legal também do PAS, e aí eu estou vendo aqui as obras do PAS de terceiros anos, mas a gente só tem um mês de trabalho praticamente, a gente talvez foque em algumas obras que certeiramente caem. Se não caem, elas subsidiam outras. Por exemplo, vai cair um poema do João Cabral de Melo Neto, que é Tecendo Amanhã. Não sei se você já viu esse poema, né? Maravilhoso. Galo sozinho não teço amanhã, sempre de outros galos. Bem bacana. Até para a gente começar essa ideia da produção textual, tá? A partir do texto, do tecido do texto. Então, a gente vai fazer uma proposta juntando literatura, juntando gramática, juntando texto, para a gente ganhar tempo. Tá? Exato. E aí, como a Cleide colocou, às vezes a prova do PAS eu acho muito inteligente, porque às vezes ela pega um detalhe, pega um pronome lá no meio do texto e trabalha com a referenciação. Às vezes pega uma função sintática e cobra, coisa que o Enem não faz. É uma briga que eu sempre tenho com o Enem, não sei porque que o Enem não cobra conteúdo. Eu não sei porque cargas d'água não cobra conteúdo. Fica só aquelas provas de leitura, mas, enfim, o PAS cobra. Então, a gente tem que trabalhar com vocês conhecimento de nomenclatura, tem que trabalhar com vocês período literário, história, porque às vezes coloca uma questão da Clarice, que refere-se, por exemplo, ao tempo dela no Recife, ao tempo dela na diplomacia. Então, o PAS ele faz uma interação mais longa com o aluno. Aí a gente vai propor isso para vocês. O que você acha, Iago? O que eu acho de que exatamente? Da gente trabalhar proposta. Essas coisas mais integradas, ao mesmo tempo que, por exemplo, a produção textual que a Cleide vai propor, a gente vai trazer, talvez, de dentro da literatura, do texto do João Cabral de Melo Neto. Sim, eu acho que isso é uma boa. Mas fica a cargo de vocês mesmos. Eu também diria que não precisa focar tanto no país, porque, primeiro, que não é o objetivo do Instituto, segundo, porque nem todo mundo vai fazer, e terceiro, porque eu acho que vocês não precisam se prender a isso. Então, acho legal a proposta, não estou falando de não fazer, só quero dizer que, assim, se vocês tiverem também outras ideias que vocês acham que não se encaixam nisso de subsidiar o estudo do país, eu acho que não precisa descartar, porque nem todo mundo está ligando muito, infelizmente. Mas, enfim, acho bem legal a proposta de vocês. Na verdade, Iago, o terceiro ano é uma etapa conclusiva, quer dizer, é um ano que conclui uma etapa importante da vida do aluno, que é a educação básica. Então, a ideia é que vocês tenham um repertório de conhecimento, tá? Para responder e para dar conta de seguir na vida, por exemplo, na universidade ou na opção num curso técnico, como vocês queiram fazer. É claro que você está correto, a gente não vai focar no PAS, porque não é a nossa vocação no Instituto. A gente só vai fazer um viés agora, porque a gente tem pouco tempo com você e você já vem de um passado, né, com prejuízo. Mas quando eu trabalho um terceiro ano, por exemplo, eu faço um alinhamento, tá, com aquilo que o aluno precisa ter e responder no final da etapa.
Então, ele tem que ter um bom domínio da língua, da língua dele, saber as funções básicas, principalmente da morfossintaxe. Ele tem que ter um bom domínio do patrimônio da literatura que a gente tem. Tá? Ele tem que ter uma capacidade de escrita. Enfim, ele tem que saber ler, escrever e comunicar-se. É isso. Isso mesmo. E assim vai. E aí, nessa perspectiva, Iago, nós vamos, então, programar as nossas aulas todas, e aí a gente já deixa combinado, né, Josué? Isso. Para a próxima semana, como é que você vai trabalhar? Você vai só postar a atividade deles lá? Eu vou fazer, Iago, você me ajuda, portanto, eu vou fazer um apelo à turma para a gente ter mais alunos aqui na semana que vem. Exatamente. Tá? Olha, professores, agora eu vou falar uma coisa para os senhores. Não contem com isso. É bem sabido que os alunos, de modo geral, têm participado pouco e os alunos do terceiro ano não têm participado nada. Eu, inclusive, não costumo participar dos atendimentos. Eu vim para português porque eu gosto muito de português. E também porque era primeiro, a professora Cleide, eu já conhecia e gostava, não conhecia a professora Josué. Mas não contem com isso. Se os senhores estiverem esperando que na próxima semana vai ter outra pessoa além de mim, eu tenho que ser bem sincero com os senhores, não contem com isso. Eu pretendo estar aqui, mas eu acho que ninguém mais pretende. Eu avisei na turma, mandei o link, expliquei que agora a gente já tinha professores, que eram 2 professores, que iam dividir a disciplina, mandei o link de cada um, disse que assim que eu entrei aqui, falei lá no grupo que essa semana era no link do professor Josué, e vocês viram que ninguém mais entrou. Então, não contem com isso. Agora, uma coisa que eu queria falar para os senhores quanto ao horário. Acho que esse era o horário do professor Roen, mas ninguém estava. Então, se houvesse a possibilidade de fazer um atendimento um pouco mais tarde, pode, não é certeza, mas pode ser que talvez mais pessoas entrem. Mas aí fica a critério de vocês, assim, se vocês acham que vale a pena, se não vai atrapalhar muito vocês. Eu acho um horário ruim, mas agora é mais tarde, né? Eu pretendo vir de qualquer maneira, mas se houvesse a possibilidade de mudar, eu diria para mudar. Tá, eu estou olhando aqui a planilha de horários de atendimento, porque eu atendo na quarta-feira, das 9 às 10, o primeiro ano. Então, deixa eu olhar aqui, terceiro ano, quais são os horários livres que vocês têm. Tem na segunda-feira, às 9, e na sexta, às 9. Depois tem no período da tarde. Eu prefiro dar aula de manhã. Eu gosto de às 9. Eu acho que é um horário bom. Essa sexta-feira às 9, Cleide, podia tentar... Para mim dá. Para mim dá, não tem problema não. Para mim também daria bom. Então, eu vou retirar nosso horário daqui e colocar na sexta. É o que eu tô falando. Não tô falando que vai vir aqui 50 pessoas, porque vocês mudaram. Mas eu acho que é um horário melhor, inclusive para mim, que pretendo vir. Tá. Não, Iago, a gente entende que eu já tenho 34 anos trabalhando com adolescente, já sei essas subidas e descidas numa boa. O que é legal é o seguinte, a gente está aqui disponível para vocês. Eu acho que é igual você colocou, você pretende estar, venha beber nessa fonte, você tem aqui uma doutora em linguística, uma pessoa que tem uma experiência rica. Então, quem perde é o aluno. A gente sabe disso, a gente está aqui disponível para você. A gente está batendo papo com você, conversando, gostei, eu acho que a gente aprende algumas coisas com o aluno, e muito com o aluno, mas vai muito também do aluno, saber que ele precisa ter esse conteúdo, senão, lá na frente, é pancada, e quando ele cair e abrir os olhos, pode resetar. Mas, enfim, a gente vai fazer essa sensibilização, eu vou sempre fazer uma proposta, vou deixar no NEAD a atividade, vou mandar mensagens para vocês, via mensageria do NEAD, via e-mail, e vamos sensibilizar. Se não vier, você é suficiente. Um aluno é suficiente. Tá bom? Exatamente. Então, eu já arrumei lá na planilha, Josué, o nosso horário, já arrumei aqui no NEAD, e depois eu vou mandar para os meninos por mensagem, tá?
Já está tudo arrumado. Então, pronto, Cleide, acho que a gente Encerra por já hoje. definiu. Aí, semana que vem, eu entro com a literatura, faço um trabalho aqui, deixo atividade igual você fez, para contar a frequência, tá? E toco conteúdo. E aí a gente vai conversando ao longo. E o Iago pode nos ajudar dando esses nortes, porque ele é da turma. Tá bom, Iago? Tá. Você me faz só um favor. Eu vou colocar atividade relacionada a esta semana de agora. Vou ver alguma coisa de texto, de análise textual, alguma coisa assim. Ou então algum fragmento de algum autor da literatura, alguma coisa assim. E aí depois você coloca, depois que fechar lá a gravação, aí você insere aqui na semana 2? Insiro então, sim. Tá. Se você quiser, Cleidinha, tenta ver, se você puder fazer esse link já com esse poema do João Quebral, Tecendo Amanhã, como ponto de partida, porque a gente já mata uma questão do passo aí, uma obra do passo. Beleza, eu faço isso. Beleza? Então tá bom. Iago, bom estar com você, tá bom, querido? Grande abraço, se cuida. Abraço, Iago. Um abraço para os professores, até a próxima. Beijão, tchau. Tchau, Cleidinha, te cuida, tá bom? Tchau, Josué, beijão, se cuida. Bom, você tá bem.